Imagina a seleção Bora. brasileira ir pra Copa do Mundo só com jogadores amadores. Ou pior ainda, brasileiros vendo Copa o do Brasil sendo eliminado na Copa e saindo na rua pra comemorar. E o real motivo do Ronaldo ter usado corte cascão em 2002, vocês sabem? Parece doideira, mas tudo isso já aconteceu e nesse vídeo a gente vai contar casos bizarros e curiosidades Caralho, teve isso de incríveis, comemorar? tá, do Brasil nas Copas do Mundo. Começando pelo fato de que em 1958 o Pelé com 17 anos faz o que faz contra a França, contra a Suécia e o Brasil é campeão pela primeira vez. Mas antes do Beleza. Brasil ser campeão pela primeira vez, já tinha um brasileiro campeão da Copa do Mundo. Exatamente. Isso porque lá nos primórdios do futebol brasileiro, tinha um camarada chamado Anfilóquio Guarizi, mais conhecido como Filó, que foi um jogador que defendeu Portuguesa, Corinthians e inclusive jogou a Copa América pelo Brasil Caralho. em 1925. É mais de um século atrás. Que isso, Inclusive cara? faz tanto tempo Como que assim, diz a lenda que jogadores brasileiros nessa Copa América tiveram que quebrar galhos sendo bandeirinhas também. É até difícil de acreditar, né? Mas imagina uma Copa América hoje em dia em que não tem bandeirinha, aí eles chamam, sei lá, o Vini pra um lado, o Rafinha pro outro e eles ficam ali bandeirando o jogo, cara. Mas enfim, voltando para o Filó, em 1930 ele defenderia o Brasil na primeira Copa do Mundo, certo? Beleza. Isso se não fosse uma rixa entre as federações paulista e carioca. Basicamente naquela época a seleção brasileira era formada praticamente só de jogadores que jogavam no Rio e jogadores que jogavam em São Paulo. Rolou uma briga federal então entre essas federações, né? E a ideia da CBF, que na época ainda era CBD, era convocar apenas jogadores que estavam no Rio pra Copa do Mundo. Só que o Filó jogava no Corinthians. Então por causa desse desentendimento entre os cariocas e os paulistas, ele não ia ser chamado pra Copa. Aí ele ficou de fora então em 1930, beleza? Ele foi Aí pra o outra cara vai seleção. jogar na Lazio. Lá ele se torna um dos grandes craques da equipe até que chega a Copa de 1934, Cara, ganhou pela justamente na Itália. Itália. E essa é aquela Copa que o Benito Mussolini, ditador fascista da Itália na época, queria mostrar poder através do futebol. E aí ele mexeu os pauzinhos ali para que tivesse uma facilitação nas regras para que jogadores estrangeiros pudessem ser naturalizados. O Filó foi um deles. E assim, em 1934, Caralho, que ele isso, cara? defendeu a seleção da Itália na Copa. Ele só participou de um jogo, né, na estreia, Caralho. mas mesmo assim O cara é Judas do Brasil, mano. O cara é Judas. O cara traiu o Brasil. a Itália foi campeã, então ele é campeão. Se tornando nada menos do que o primeiro brasileiro, ítalo brasileiro nesse caso, né? O primeiro nascido no Brasil a vencer a Copa do Mundo. Faz tanto tempo que o Pelé nem na barriga da mãe dele tava ainda, amigo. Inclusive o Filó é, até hoje, o único jogador nascido no Brasil que venceu uma Copa do Mundo sem ser pela seleção brasileira. Essa história já é muito interessante, só que as Caralho, coisas isso é da começam hora. a ficar ainda mais fascinantes porque ela O tem Brasil traiu o cara, que papo mostram de reto. como o futebol era Tá diferente certo. naquela época e como muita coisa era uma zona comparada com os dias de hoje, tá? Lembra que eu falei da rixa ali entre a Federação Paulista e a Carioca de Futebol, certo? Por causa disso, não só o Filó ficou fora da Copa de 30, como todos os jogadores que atuavam em clubes paulistas também. Uma exceção curiosa foi o craque do Santos, o Araquém Patusca, que tava brigado com o Santos. E aí, basicamente, o que ele fez foi meio que assinar um contrato de última hora com o Flamengo, só Pô, pra mas poder olha o dizer que nome do jogava cara. no time carioca e assim poder jogar a Copa do Mundo. Ele literalmente rescindiu com um, assinou com o outro e foi pra Copa, né? De qualquer forma, o Brasil foi então todo desfalcado pra Copa de 1930, estreou perdendo pra Iugoslávia e mesmo goleando a Bolívia depois, não foi suficiente e a seleção foi eliminada. Só que aqui que vem o plot twist. Lembra daquela rixa? Aparentemente, quando o Brasil caiu da Copa, muitos paulistas estavam dando tiro de foguete e comemorando muito a eliminação Caralho. do Brasil por causa dessa pataquada em que os jogadores dos times paulistas foram deixados de fora. Se você acha que hoje tem gente que torce contra a seleção brasileira, é porque você não tava vivo nessa época, né, amigo? Eu prometo pra vocês que a gente vai chegar no futebol mais moderno, mas a gente continua nessa época porque tem outro caso maravilhoso, que é o seguinte: a CBD continuou cavando pra piorar a situação. Em 1934, Cara, que loucura, o Brasil mano. seria convocado sem os jogadores paulistas de Cara, novo. pior que é Só muito loucura isso, porque imagina se, tipo, nos outros estados tinha muito jogador bom, mano. Aí foi só jogador do Rio, tá ligado? Bizarro. Era pra nós ser campeão muito antes, então, mano. Como pode existir brasileiro que torce pra Argentina? Pior que tem. E é feio, né, mano? agora com um agravante, sem nenhum jogador profissional. O Brasil é pra Copa só com jogadores amadores. Como é que é? Aí não dá. Exatamente, isso tem explicação. Na beira da Copa do Mundo ali, em Caralho, 1933, os caras tudo de Michael Jackson, mano. exatamente isso tem explicação. Na beira Nada a ver? Caralho, cara tudo de Michael Jackson, Smooth Criminal. Cara, que porra de chapéu é esse que tá todo mundo usando? Que é isso, cara? Todo mundo tá com esse chapéu. Era pra nós ter umas 8 copas.
Será? 8? 8 é muito, hein? Era da Copa do Mundo ali, em 1933, o futebol brasileiro ainda era predominantemente amador. Só que já estava em processo de se profissionalizar, adivinha, primeiro com os clubes do Rio e de São Paulo, né? Sim. Só que se hoje a gente enxerga isso como uma mudança necessária e óbvia, na época não era bem assim e tinha muita gente que era contra a profissionalização do futebol. Ah, mas quem que era louco, por exemplo, de ser contra a profissionalização? A própria CBD, a Confederação Brasileira de Desportos, era contra. E eles eram responsáveis pela seleção brasileira e por fazer a convocação para a Copa de 1934. As federações que já tinham se profissionalizado então ficaram indignadas e resolveram não liberar os seus jogadores para a seleção. Com isso, coube a um dirigente da CBD fazer uma espécie de convocação juntando os melhores jogadores amadores que tinha no país. Basicamente um elenco só de times do Rio de Janeiro, né? Com exceção, claro, dos jogadores do extinto São Paulo da Floresta, que é um nome muito legal para clube e que é um time que existiu rapidamente e depois foi refundado como o atual São Paulo Futebol Clube. Caralho, Pra o tricolor paulista tá na casa, Copa só com jogadores amadores, qual que foi a solução, né? Eles tiveram que meio que contratar alguns jogadores profissionais, pagando dinheiro mesmo para os jogadores assinarem um contrato com a CBD, incluindo, por exemplo, o lendário Leônidas da Silva. Então, por causa de uma rixa contra a profissionalização, o Brasil ia para a Copa todo amador, mas eles mudaram de ideia e de última hora tentaram meio que contratar jogadores, assim, de uma forma muito esquisita que hoje acho que nem tem como fazer algo assim, né? Mas não adiantou porque esse catadão do Brasil aí pegou uma viagem de barco de 12 dias para Europa com uma preparação completamente precária e acabou fazendo só um jogo, né? Tomando de 3-1 da Espanha e já sendo eliminado logo de cara. A ideia do amadorismo não funcionou e em 1938 resolveram convocar a seleção brasileira já profissional, né? Isso mostra um pouquinho como a politicagem sempre fez parte aí do jogo das federações, da CBF, antiga CBD, e que o Brasil ter ganhado 5 Copas do Mundo é muito mais na base do talento brasileiro do que da nossa organização, né? Isso porque a gente avança no tempo pra mostrar, por exemplo, como que o Brasil já conseguiu perder uma taça da Copa, o troféuzinho. Pois é, vocês devem conhecer essa taça ali de cima como a icônica taça da Copa do Mundo, correto? Porém, antes tinha outra, que era outro modelo. Esse mais de baixo aqui, apelidado de taça Jules Rimet, nomeada em homenagem a um dos criadores da Copa. Então, lá atrás, quando um país vencia a Copa do Mundo, basicamente ele podia ficar com a taça da Copa por 4 anos, e aí quando tinha uma nova Copa, eles entregavam aquela taça para o novo campeão, que ficava com ela por 4 anos e por aí vai. Acontece que a FIFA tinha uma espécie de desafio no regulamento. O primeiro que vencesse a taça Jules Rimet 3 vezes poderia ficar com ela para sempre, a original, tá? O Brasil então é campeão da Copa em 58, em 62 e o esquadrão leva em 70. Caralho, essa regra é maneira. E trazendo para casa de forma definitiva a Jules Rimet, que ficaria então guardada, muito bem guardada na verdade, né, no museu da CBF. Isso até 1983, porque daí um grupo de bandidos resolveu armar um assalto contra a sede da CBF. E a história aqui... Os caras roubar a taça da Copa não dá. É realmente... Seu tio que roubou, velho? Tá? Basicamente, o representante do Atlético Mineiro dentro da CBF deu informações confidenciais pros bandidos, né? Ele participou do plano ali. E os ladrões, então, que eram conhecidos como Chico Barbudo e Luiz Bigode... Não é possível. Descobriram que a taça original estava guardada da seguinte maneira. Tinha um vidro blindado ali, que não tinha como ser arrombado, porém, as molduras da caixinha onde estava a Copa eram de madeira. Então, basicamente, era só tirar a moldura e acessar a taça e tava tudo certo. Literalmente, eles foram lá, desparafusaram a moldura e levaram a taça pra casa, cara. Olha a proteção do negócio. A taça foi, então, roubada. E só descobriram esse esquema todo. E aqui a história fica ainda mais insana, né? Porque outro ladrão, apelidado de Broa, tinha sido convidado a participar desse roubo aí. Só que ele recusou por motivos sentimentais. O cara recusou roubar a taça da Copa porque ele amava a seleção brasileira, cara. Olha que doideira. E bom, essa taça aí nunca foi encontrada. Mas faz sentido, não? Faz sentido? Tipo, é trairagem, né, com o Brasil. Porque aparentemente ela foi derretida, né, pros caras conseguirem vender isso aí eu sabia. E o mais absurdo de tudo isso não é nem o roubo, e sim de que eles roubaram a original, enquanto a réplica tava guardada muito bem dentro de um cofre, no mesmo museu. Não é então possível. tu pensa que a original tava lá, pronta pra ser roubada, enquanto a réplica tava guardada 7 chaves, né? Por que não era o contrário, que eu não sei. Agora fica a pergunta, se o Brasil... Caralho. Não é se o Brasil... Pô, mas não é possível que os caras foram tão retardados assim, mano.
Como é que pode isso, velho? Venceu o Hexa. Quando o Brasil venceu o Hexa, vai ter levantado a taça atual da Copa 3 vezes, né? Aí será que a FIFA vai deixar a gente ficar com a taça original pra nós? E falando em roubo, tem outro caso muito engraçado de um roubo que aconteceu em Copa do Mundo, só que dessa vez contra o Brasil. Na Copa de 78 na Argentina, o Brasil enfrentava a Suécia pela fase de grupos e o jogo tava 1 a 1 até o finalzinho. Eis que no último lance, o Nelinho cobra um escanteio dentro da área, o Zico sobe de cabeça, manda um testaraço e é gol do Brasil. Todo mundo comemora, mais uma vitória brasileira. Caralho, essa eu sei. Essa eu tô ligado. Não, meu pai já o jogo falou. acabou. Ué, eu sabia isso aí. Como que o jogo acabou se a bola O tava cara na área? apitou a bola, velho. O cara apitou o jogo. Acontece que o juiz apitou o fim do jogo com a bola no ar. A bola estava chegando na cabeça do Zico, o juiz cara, viu isso é inacreditável. Todo mundo aqui já viu o juiz encerrar o jogo antes da cobrança de um escanteio. Agora com a bola no ar, o Zico tava olhando pra pelota já. E o juizão foi lá e apitou. Creio pra mim que não dá pra dizer que isso aqui foi erro de arbitragem. Acho que o cara tava mal intencionado. Não é possível, ninguém termina um jogo dessa maneira. Mesmo sendo futebol mais antigo, pô, era a década de 70. Não é como se a gente estivesse falando de um jogo lá de 1800 e xiximbola, né? Bom, foi uma coisa tão grotesca que esse árbitro aí foi suspenso e nunca mais atuou em jogo de Copa do Mundo. E se nesse jogo aí o Brasil foi prejudicado, só entre nós aqui, o Brasil também já foi favorecido em Copa do Mundo, tá? Como vocês sabem muito bem pela musiquinha... Na Copa de 62, o Pelé machucou e quem acabou puxando o protagonismo e sendo o grande craque do Brasil na Copa foi o Garrincha. Acontece que a semifinal contra o Chile foi bastante pegada e depois de ter sido caçado um pouco ali dentro de campo, né, o Garrincha resolveu ir pra cima de um chileno e acabou sendo expulso. Porém, o detalhe é que mesmo sendo expulso na semi, o Garrincha jogou a final. Mas daí tu pergunta como, né? Será que naquela época a expulsão não deixava o cara suspenso pro jogo seguinte? Não, deixava sim. Então como que ele jogou? Esse caso aqui, ele é meio que daqueles nebulosos em que ninguém tem uma resposta certa e apenas algumas pistas ou teorias, tá? Uma das teorias é de que os chilenos estavam recebendo essa Copa em casa, né? E eles queriam muito ver o Garrincha jogar a final. Então eles pediram pra abrir uma exceção e deixar o cara jogar. Outros dizem que a própria Tchecoslováquia, que era adversária do Brasil na final, queria ver o Garrincha em campo, de tão bola que ele era. O Brasil, obviamente, também queria ter o Garrincha em campo. Então, os caras queriam perder, porra. Por que não deixar o cara jogar? Os caras queriam perder o jogo. O que fizeram foi dar um sumiço no árbitro responsável por registrar essa expulsão na súmula. Que tipo de sumiço que foi dado? Os caras mataram o cara. Não se sabe exatamente. Alguns dizem que ele foi literalmente subornado. Os caras mataram. Outros contam que a organização da Copa forçou ele a fazer uma viagem às pressas pra sair dali. Mas aconteça o que tiver acontecido, o fato é que a expulsão não foi registrada na súmula e o Garrincha, pra nossa alegria, jogou aquela final. Que loucura, mano. Campeão. E o mais bizarro é que isso nem foi a coisa mais insana que aconteceu com o Mané Garrincha nessa Copa, tá? Isso porque nas quartas de final contra a Inglaterra, um cachorro invadiu o campo e começou a driblar todo mundo, inclusive o próprio Garrincha. Um dos maiores dribladores da história foi driblado por um cãozinho. E aí quem conseguiu realmente segurar o cachorro pra tirar ele de campo foi o inglês Jimmy Greaves, lenda do Tottenham e do Chelsea. Só que ele recebeu uma bela recompensa por ter segurado o cachorrinho, né? O cão aparentemente urinou em cima do Jimmy Greaves inteiro. E ele jogou o resto da partida todo mijado. Bom, o fato é que esse cãozinho aí deu sorte. O cara não jogou mijado, porque a gente foi ser campeão. E também tem uma história que parece um pouco mal contada, mas aparentemente aconteceu mesmo. Porque aparentemente a revista O Cruzeiro recebeu o doguinho, que era chamado de Bob, e presenteou o cachorrinho pro Garrincha. O Mané então adotou o cão e mudou o nome dele de Bob pra Bi, por causa do bicampeonato da seleção brasileira. E vocês estão vendo que tem até uma homenagem a isso naquela fotinho do Garrincha aqui no nosso fundo. Falando em xixi, tem mais uma história envolvendo urina e a seleção brasileira. Cara, não é culpa minha, tá? Eu sou obrigado a falar que a história é muito boa. Basicamente, o Brasil perdeu a Copa do Mundo por causa de uma mijada. A história é um pouquinho mais complexa, mas vamos lá. Em 1950, o Brasil jogava em casa e a nossa seleção era a favorita pro título da Copa do Mundo e chegou pro jogo decisivo precisando apenas de um empate contra o Uruguai pra ser campeã. Acontece que a confiança com a seleção brasileira era grande até demais. A torcida tava empolgada e os jornais se passaram um pouquinho na arrogância. E assim a gente teve matérias de jornais dizendo: se jogarmos como das últimas vezes, não há dúvida, o Uruguai também será goleado. E outro jornal que cravou algo como: não há dúvidas de quem vai vencer no final. Antes da gente chegar à conclusão de que esse tipo de coisa traz zica, né, que o tiro sai pela culatra, o pessoal postava isso aí como se não fosse nada. E aí, com toda essa arrogância da imprensa, o time do Uruguai ficou sabendo disso tudo. Diz a lenda que o cônsul do Uruguai na época comprou
comprou então vários desses jornais e distribuiu pro elenco uruguaio pra motivar os jogadores, dizendo: olha só, os caras acham que vocês já perderam. E os caras aparentemente ficaram realmente revoltados e quiseram dar uma resposta dentro de campo, mas fora dele também, porque tem outra história que a gente nunca vai saber se é verdade ou não, que conta que os jogadores do Uruguai pegaram os jornais, meteram tudo espalhado no banheiro assim e começaram a mijar em cima, urinando ali em cima das manchetes e das fotos dos jogadores brasileiros. Se foi a motivação, a mijada ou ambos, eu não sei. O fato é que o Uruguai meteu 2-1 naquele episódio que ficou conhecido como Maracanaço e foi campeão do mundo em pleno Maracanã. Então essa história mostra que a gente tem que ficar pianinho, né? Nunca achar que a vitória tá garantida. Mesmo antes da Eurozika existir, a Zika já existia. A gente fez uma viagem pela história da seleção brasileira aqui que foi bem bacana, mas a gente vai pra tempos mais recentes agora, lá pro Penta, quando o jogador ficou de fora dessa conquista maravilhosa por conta de um motivo muito bobo. O volante Emerson era homem de confiança do técnico Filipão, e inclusive era o capitão da seleção no ciclo pra Copa de 2002, no que um diazinho antes da estreia do Brasil na Copa, o Brasil fazia um rachão ali bem descontraído, com alguns jogadores em posições diferentes, mas pra brincar, aquecer mesmo, né? E aí foi que o Emerson teve a grande ideia de jogar no gol, né? Ele foi pegar de goleiro no rachão. Só que antes de Copa, amigo, tu não brinca, porque o que aconteceu foi que o Rivaldo mandou uma bola pro gol, o Emerson tentou mostrar que era o novo Tafarel, e com isso ele tentou ser goleiro, mas acabou tendo uma luxação no ombro. Resultado, foi imediatamente cortado do grupo da seleção brasileira pra Copa. Então hoje a gente associa rapidamente o Penta com o Cafu, né? Com aquelas fotos que passaram no mundo inteiro, ele levantando a taça ali, Jardim Irene, aquela coisa toda. Mas se o Emerson tivesse ido mais na maciota no treino, não tivesse arriscado, provavelmente seria ele, o nosso capitão, levantando o Penta lá em 2002. Quem se deu bem nessa foi o Ricardinho, né? Que já tava em casa com a família, preparado pra ver a Copa, não tinha mais a menor expectativa de ser convocado, mas com o corte do Emerson foi chamado literalmente nas últimas horas e embarcou pra Ásia e ficou marcado como mais um jogador daquele grupo. Caralho, velho. Outro pentacampeão, claro, foi o Ronaldo Fenômeno, que pra aquela Copa acabou adotando o famoso corte cascão, né? Raspado, mas com um pouquinho de cabelo na frente, assim, o que inclusive acabou inspirando muitas crianças a tentarem repetir o corte, o que deixou as mães delas, assim, apavoradas, né? Agora muitos se enganam achando que aquilo ali foi só uma brincadeirinha do Ronaldo ou algo que ele quis fazer de bobeira. O fato é que na Copa de 98 o Brasil foi humilhado na final pela França, naquele episódio em que o Ronaldo teve uma convulsão. E pra essa Copa do Mundo, muitos questionavam o estado físico dele, por ele ter voltado daquela lesão seríssima no joelho e tá também com alguns problemas ali, não tava na forma física perfeita. Por isso, como ele não queria ficar respondendo perguntas toda hora e ouvir gente falando da lesão dele o tempo todo, ele resolveu fazer o seguinte, né? Corta o cabelo normal, raspa como ele sempre raspava, só que deixa um pouquinho na frente. E aí quando ele fez isso, ele sai andando pelo saguão do hotel e todo mundo começa a zoar ele e percebe que, pô, pera aí, isso aqui vai ser o tema. Ninguém mais vai ficar falando da minha forma física, vamos falar só do meu cascão. O corte então funcionou pra distrair sobre as perguntas do físico dele. O Brasil ganhou a Copa com 2 do Ronaldo Fenômeno na final e o resto é história, com esse penteado maravilhoso aí sendo eternizado não só na seleção brasileira, como na história do futebol como um todo. A gente falou muito da história da seleção e tem um vídeo muito especial aqui, onde a gente conta com detalhes todos os 5 títulos do Brasil em Copas do Mundo. Um vídeo especialíssimo vídeo, sobre o Penta. Vale a pena você clicar aqui e assistir também, beleza? Mano, bom vídeo, hein, cara. Bom vídeo mesmo. Maneirinho, cara. É que o vídeo do Eurofute é bom, né, cara? O cara é bom, velho.